O Super G6 da Série B 2025 tá formado, meu irmão. O Remo virou um jogo absurdo pra cima do Operário. O líder Goiás engatou a terceira vitória seguida. O Novo Horizontino tá com 4 vitórias consecutivas. Cuiabá tá chegando. O Coxa, meu irmão, segue jogando muita bola. Vamos ver os principais candidatos ao acesso nesse vídeo aqui. E também, meu irmão, a situação de quem tá na zona do rebaixamento é o prisma da rodada 11 da Série B no ar. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, meu irmão. Se você já me conhece, deixe a sua curtida, deixe o hype, muito importante você deixar a curtida, depois o hype, tá? Deixa o hype aí. Se você não me conhece ainda, é um prazer, espero que você goste do vídeo e também se inscreva no canal, tem muita gente nova se inscrevendo, então seja bem-vindo ao Torcedorismo. A gente vai falar sobre todos os times da Série B nessa 11ª rodada, é o prisma da rodada da Série B. Vamos falar na ordem alfabética sobre todos os times. Lembrando que temos um Super G6 aí formado, talvez G7, tá? Talvez G7. Diz aí nos comentários se você exclui ou não o CRB desses super times aí da Série B. Goiás, Novo Horizontino, Cuiabá, Curitiba, Remo e Avaí estão jogando muita bola. Eu não deixo o CRB de fora não, tá? CRB é um coringa ali. Comenta aqui embaixo se você deixa o CRB de fora ou não. Vamos ver como é que foram os jogos dessa 11ª rodada, começando pelo Amazonas na ordem alfabética, que venceu o Atlético no confronto direto contra o rebaixamento. O Amazonas foi a 10 pontos, deixou o Atlético com 6, venceu com gol de Luan. Luan salvou de novo o Amazonas. O Amazonas venceu em casa e consegue respirar um pouquinho nessa briga aí, tá com o mesmo número de pontos do Volta Redonda, que tá fora da zona, e o Amazonas está aí com 53% no nosso prisma. O América Mineiro, que estreia de Anderson Moreira, hein? Anderson Moreira estreia no comando do América Mineiro e consegue interromper uma sequência de 577 dias sem perder em casa, hein? Boa, Anderson. Conseguiu estrear perdendo com o América Mineiro em casa de virada para a Ferroviária. O América, nesse momento, se preocupa com o rebaixamento. Quem diria, né? O América tá aí com 27% no nosso prisma. O Atlético, rapaziada, tá a passos largos para voltar para a Série C, né? Perdeu mais um confronto direto. 4ª derrota seguida do Atlético, perdeu pro Amazonas, dessa vez por 1-0, e está afundado na zona do rebaixamento. Aqui no nosso prisma tá com 20%, tá? O Dragão, que jogaço do Dragão, foi visitar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e jogou melhor, tá? Jogou melhor que o Atlético Paranaense, dominou o jogo, principalmente o primeiro tempo, tá? Foi de domínio do Atlético Goianiense, abriu o placar, conseguiu dominar o jogo. Segundo tempo também foi bem, o Atlético Goianiense mereceu vencer o Furacão, já tinha jogado bem na derrota pro Goiás. O Atlético volta a vencer depois de 4 jogos, sobe um pouquinho na tabela, né? Dá uma respirada na luta contra o rebaixamento e começa a sonhar com o G4. O Dragão tá aí com 33%. Já o Furacão nesse jogo, cara, o Furacão tá de mal a pior, né? Tá de mal a pior, mesmo nos jogos em que pontuou, né, contra o Operário e contra o Atlético. O Atlético não foi bem e dessa vez não foi bem de novo, mais uma derrota em casa. O Atlético, na sua história, né, a fortaleza do Atlético é a Liga Arena, perdeu mais um jogo em casa e está se aproximando da zona do rebaixamento, tá aí com 33%. Eu não vejo o Furacão brigando pelo acesso nesse momento, tá? Já o Avaí, cara, e jogo, o Avaí, cara, jogou contra o CRB na ressacada e pra mim foi o melhor jogo da rodada. Foi um jogaço, tá? Um jogaço, foi lá e cá, os dois times com muitas chances de gol. Foi 0-0 durante um bom tempo essa partida, mas no finalzinho João Vitor fez um golaço ali numa jogada ensaiada de falta, né? Não foi de falta, né? A falta foi rolada, foi falta em 2 tempos. João Vitor também tem um balaço ali no canto do Albino, não deu pra pegar. O Avaí ganha um confronto direto e sobe na tabela 3 posições, tá com 19 pontos, um pontinho atrás do G4, o Avaí, e cria muitas chances de gol, mas não tá fazendo tantas, né? Então, olho no Avaí, que se começar a fazer essas chances de gol, o Avaí vai subir muito na tabela, até com 53% no nosso prisma. O Botafogo foi completamente dominado em casa pelo Curitiba, mas arrancou um empatezinho, né? O Botafogo arrancou um empatezinho, somou um pontinho na tabela, tá com 33% na briga contra o rebaixamento, né? A Chapecoense fez um jogo burocrático contra o Novo Horizontino, tá? A Chapecoense claramente tentou levar um empate para Chapecó e não conseguiu. Não fez um jogo assim ofensivo, deslumbrante, até teve poucas chances de gol. A Chape poderia ter tentado vencer esse jogo, né? Se quisesse subir mesmo, iria para cima, mas faltou realmente essa coragem da Chape, que perde para o Novo Horizontino, cai na tabela até com 47%. O CRB, como eu disse, fez um jogaço contra o Avaí, poderia ter ido para qualquer um dos lados esse jogo. Gostei muito do jogo do CRB, foi muito corajoso, principalmente o primeiro tempo, que para mim foi melhor pro CRB. No segundo tempo o Avaí foi melhor. O CRB foi muito bem
Eu acho que eu coloco ainda o CRB nesses super times da Série B, tá? Talvez ainda não tão forte quanto os 6 primeiros, mas o CRB tá ali entre os melhores, tá com 47% no nosso prisma. O Criciúma e a torcida Carvoeira tá feliz, hein? Segunda vitória seguida do Criciúma, dessa vez venceu o Vila Nova. Teve uma dificuldade extrema no primeiro tempo, sofreu muito mais no segundo tempo, meu irmão. Só deu o Criciúma martelou até que conseguiu fazer o gol da vitória. Está se afastando de leve da zona do rebaixamento. São 2 pontos, tá? O Criciúma ainda não começa a sonhar com acesso, mas, cara, são 8 pontos pro G4, né? Se arrancar aí, o Criciúma pode voltar para onde a gente imaginava que ele estaria nessa Série B, que seria brigando por acesso, né? Time para isso tem e tá com 47%. O Curitiba, rapaziada, o que o Coxa fez nesse jogo, né? O Coxa tentou ganhar o Botafogo, mas não teve muitas chances criadas, né? Dominou o jogo, né? Como era de se esperar, mas foi pouco criativo, né? Foi pouco incisivo nesse jogo. Era um jogo para vencer, tá? O Coxa deu muito mole ali na parte de cima da tabela, nos 6 primeiros do Super G6, foi o único que não venceu. Então, assim, péssima rodada para o Curitiba, pensando em pontuação na tabela, né? O Coxa tá aí com 67%, ainda tá com bola dourada, com um aproveitamento de líder, né? Nas últimas 5 rodadas. O Cuiabá, esse venceu o Paysandu num jogo dificílimo, tá? O Cuiabá fez mais um jogo seguro. O Lucas Mineiro saiu do banco para fazer o gol da vitória, mas ainda assim, se tivesse que ter um vencedor, seria o Cuiabá. O Paysandu dificultou bastante o jogo do Cuiabá, mas ele conseguiu vencer, conseguiu fazer o gol com o Lucas Mineiro, até com 60% no nosso prisma. Eu queria inclusive agradecer todo mundo que marcou o torcedorismo, tá? Nessa rodada, muita gente marcou o torcedorismo lá no Instagram e eu repostei todo mundo. Você que não está seguindo o torcedorismo ainda no Instagram, é esse Instagram que tá na sua tela e o link está na descrição deste vídeo também, tá? Para você clicar lá e seguir o torcedorismo, ajuda a gente aí, o Instagram é novo, preciso da força de vocês, beleza? A Ferroviária, meu amigo, Ferroviária, que jogo... A Ferroviária, meu irmão, que time legal de se ver jogar, né? Conseguiu virar o jogo pra cima do América Mineiro e vencer um time que ninguém tinha vencido na casa dele, né? No Horto, ninguém tinha vencido o América nos últimos 577 dias. E a Ferroviária foi lá e virou o jogo. Meu irmão, o América enfrentou o Atlético Mineiro, enfrentou o Cruzeiro, enfrentou um monte de time aí gigantesco e quem venceu foi a Ferroviária, tá? Carlão brocou mais um, meteu mais um gol, o Carlão. Bom destaque dessa Série B, o Carlão, né? A Ferroviária tá aí com 15 pontos, faz uma Série B estável e tá com 40% no nosso prisma. O Goiás, o nosso líder, segue muito líder e, meu irmão, na próxima rodada ainda será líder porque o Goiás, com essa vitória para cima do Volta Redonda, manteve os 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, botou 5 pontos de vantagem para o terceiro colocado e botou, meu irmão, simplesmente 6 pontos de vantagem para o quarto e para o quinto colocados, Curitiba e Remo. Botou muito ponto de vantagem, terceira vitória seguida. Foi um jogo em que o Goiás sofreu mais do que deveria, mas na minha opinião, né? O Goiás fez o gol e resolveu jogar no contra-ataque. E ainda assim controlou o jogo, né? Recuou e foi muito bem no contra-ataque. Até assim fez o segundo gol na reta final do jogo. Então o Goiás fez mais um jogo seguro, mais um jogo em que ele manda na partida. O Goiás tá aí, são 6 vitórias nos últimos 7 jogos, né? Isso é impressionante. Impressionante, 6 vitórias nos últimos 7 jogos. E tá avassalador nessa Série B. O Goiás, pra mim, é o maior super time desse Super G6, né? O Novo Horizontino fez um ótimo segundo tempo contra a Chapecoense e conseguiu fazer o gol com Pablo Diego, Novo Horizontino, que devagarinho já tá na 4ª vitória consecutiva, meu irmão. 4ª vitória, subiu pra 2ª posição. Novo Horizontino tá voltando, né? Depois do baque de perder o seu treinador no início da Série B, tá voltando aos eixos, tá com 87% no nosso prisma, exatamente igual ao líder Goiás, né? O Operário, meus amigos, o Operário aí fez um bom jogo contra o Remo. Eu acho o Operário um bom time, só que o Operário não tá conseguindo trazer pontos, né? Fazer pontos com frequência, mas é um bom time. Falta o Operário mesmo, acho que experiência, não sei, cara. O time é bom, mas não consegue reter os resultados, né? Fez um bom primeiro tempo contra o Remo lá e cá, abriu o placar no início do segundo tempo, mas não segurou a pressão, acabou tomando a virada. O time se acuou demais, né? Perdeu pro Remo. O Operário fica pra trás ali, né? Tá com 14 pontos. Fica pra trás ali no sonho do acesso. Tá com 47% no nosso prisma. O Paysandu, rapaziada. O Paysandu, que já demonstrou que Claudinei vai ter muita dificuldade nesse time do Paysandu. O Paysandu que fez um jogo assim,
ok, né, contra o Cuiabá, um jogo dificílimo que teria pela frente, até tentou arrancar um empatezinho, não conseguiu, fez um jogo justo, conseguiu competir, mas ainda assim é muito pouco para livrar o Paysandu do rebaixamento, né? Eu venho dizendo aqui no canal, né, nas lives que a gente faz juntos, nos vídeos também, que os próximos 3 jogos vão ser decisivos pro Paysandu, né, rapaziada? Os próximos 3 jogos, né? O próximo jogo na Curuzu, que ele enfrenta o Botafogo na sexta-feira, um confronto direto. É mandatório, tem que vencer esse jogo se quiser se livrar. Depois vem o Repá, né, clássico, tudo é nivelado. O Paysandu vencendo esse jogo, o ânimo do time dispara. E aí depois recebe a Ferroviária em casa, também um jogo acessível pro Paysandu. Esses próximos 3 jogos pra mim vão definir o Paysandu, o futuro do Paysandu nessa Série B, né? O time tá aí com apenas 13%, é o pior aproveitamento entre os 20 clubes da Série B nos últimos 5 jogos. Já o Remo, o grande rival de cidade de Belém, no Pará, está mais uma vez avassalador, pelo menos depois que o Regis entrou. O jogo do Remo contra o Operário, rapaziada, foi um jogo em que a gente tava ansioso para descobrir como que o time jogaria com a falta de Daniel Paulista, né? O Remo tomou baque, tomou chulapa atrás de chulapa, né? Primeiro o Papelinho saiu, depois o Daniel Paulista resolveu sair. E a gente tava muito curioso para saber como o Remo ia jogar, e eu achei um Remo mais corajoso. Se você for ver as estatísticas, né, desse jogo, o Remo teve bastante posse de bola, coisa que não era comum. O Remo jogava muito no contra-ataque, né? Era o time de menor posse de bola durante um tempo na Série B, menor média de posse de bola. E dessa vez foi pra cima do Operário, jogou pra cima do Operário, principalmente depois que o Regis e o Davó entraram, mas o Regis principalmente tá pedindo passagem nesse time do Remo. Ele fez uma jogada lá, Garrincha ali, que meu irmão só não foi gol porque o Davó errou o domínio e o goleirão fez uma grande defesa. Mas o Remo mereceu a virada. E, cara, demonstra que vai seguir forte, tá? Vai seguir forte nessa Série B, mesmo com a mudança de treinador, vai seguir forte. E o Remo está trazendo reforços atrás de reforços também. Trouxe Kaique Almeida do Fluminense, Marrone foi anunciado, grande reforço. Gente, Marrone, pra nível de Série B, é uma coisa espetacular. Ele vem de lesão, não joga um bom tempo, mas é um cara que, meu irmão, se recuperar minimamente o nível dele, né? O que ele fez no Galo e no Vasco, principalmente, o Marrone vai destruir nessa Série B. Então o Remo volta a vencer, sobe para a 5ª posição e está aqui no nosso Prisma com 53%. Queria agradecer também a KTO, nosso patrocinador do canal, e eu vou dizer o papo para você, cara. Vocês sabem que vocês ajudam demais quando vocês fazem aí qualquer cadastro, né, pelo link do canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, né, a gente a começar a viajar para ir nos jogos com vocês. Então a KTO está com a promoção da Liga do Milhão, vem falando isso, martelando vocês atrás de vídeo atrás de vídeo. Desculpe por isso, mas cara, a KTO tem essa promoção que é muito legal. Eu não estaria aqui fazendo propaganda se eu também não concordasse com essa propaganda. A Liga do Milhão é muito legal, você pode concorrer a R$1 milhão no final do ano. Você só precisa fazer a sua conta na KTO através do link do Torcedorismo que está na descrição desse vídeo. Para um minutinho, faz lá, vai ajudar muito o Torcedorismo fazendo a sua inscrição na KTO. Depois bota, quero participar da Liga do Milhão. E aí, se você que aposta, você que é apostador, continua apostando lá na KTO. E aí sim, quanto mais apostas você acertar, maior a sua chance de ganhar R$1 milhão no final do ano. O link está na descrição. Isso é uma propaganda para maiores de 18 anos e você deve apostar com responsabilidade sempre, sempre. Aposta não é brincadeira, é coisa séria. O Vila Nova, né? O Vila Nova aí emplacou a sua 3ª derrota seguida, 4ª derrota em 5 jogos. O Vila Nova realmente não está em boa fase, apesar de ter dominado o primeiro tempo, né? Jogou melhor que o Criciúma no primeiro tempo, botou bola na trave, assim, jogou bem, mas não teve sorte. O House ainda pegou um pênalti no primeiro tempo e no segundo tempo o Vila não conseguiu segurar a pressão do Criciúma. O time caiu no segundo tempo, mais uma derrota do Vila Nova fora de casa. E o Vila, que vem de derrota em casa, né, pro Novo Horizontino, vai ter que recuperar isso em algum momento fora de casa. O Vila é um time muito caseiro, cai dos super times da Série B, nesse momento tá na 9ª posição, são 4 pontos do G4, ainda tá com o G4 à vista, mas tem que vencer e emendar algumas vitórias seguidas urgentemente, daí com 20% no nosso Prisma. O Voltaço, rapaziada, fez o que pôde, né? Voltaço fez o que pôde. Achei um bom jogo do Volta Redonda contra o Goiás, chutou muito, né? O Volta Redonda chuta muito, né? Acerta pouco o gol, mas chuta muito chute de fora da área. Teve domínio de posse de bola também, mas levou pouco perigo ao gol do Tadeu. Perde o jogo, mas o Volta Redonda segue fora da zona do rebaixamento, daí com 40% no nosso Prisma. Então, a tabela final do Prisma está no ar aqui para você.
E o grande campeão dessa rodada, quem foi? Tivemos empate, meu irmão. Empate 87% entre Goiás e Novo Horizontino. E você sabe, né? Quando dá empate, a gente vai para o critério de desempate. O primeiro é saldo de gols nos últimos 5 jogos. O Prisma sempre usa os últimos 5 jogos. Tivemos empate nisso também. 6 saldos de gols para o Goiás e 6 saldos de gols para o Novo Horizontino. Então vamos para o segundo critério, que foram gols marcados nos últimos 5 jogos. E aí, meu irmão, o Novo Horizontino marcou 9 gols nos últimos 5 jogos e o Goiás marcou 7. Então, o campeão desta rodada é o Novo Horizontino, nosso porteiro favorito da Série B. Será que dessa vez ele vai subir para a Série A? Eu sei que o Novo Horizontino tá muito forte, ninguém tá mirando muito o Novo Horizontino, tá? E ele tá jogando muita bola, um futebol muito seguro. O destaque positivo dessa rodada vai pro Remo. Tudo que eu já falei nesse vídeo, mas eu vou repetir. Situações extremamente adversas, mudanças internas, jogadores sem foco, né, provavelmente, né, por conta de mudança de gerente de futebol, mudança de técnico, e o Remo conseguiu uma situação adversa e sair perdendo o jogo, um jogo que acabaria com o Remo na Série B, né, o time emendaria 5 jogos sem vencer, caía muito na tabela, o time teve a força da torcida para virar esse jogo, então o Remo é o destaque positivo. O destaque negativo é o América Mineiro, né, América Mineiro que todo mundo esperava brigando pelo título, brigando pelo acesso fortemente, aí, brigando contra o rebaixamento, né? Uma vitóriazinha só nos últimos 5 jogos e perdeu em casa. Então, meu irmão, América Mineiro começar a perder em casa, o time que perde todas fora de casa, começar a perder fora, esquece, né? Então, esse é o Prisma da rodada 11. Comenta aqui embaixo se você acha que os 6 melhores times da Série B já estão formados, já estão definidos, o acesso vai ficar entre eles, entre o Super G6. Comenta aqui embaixo se você acha que alguém fora do Super G6 pode subir. Se inscreva no canal e ativa o sininho para participar das lives. As lives estão incríveis. Um salve para você que participa das lives com a gente e um salve para você que se inscreveu e vai participar. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!